Temos também o nosso irmão, o irmão Antônio Lopes, que mandou mais cedo sobre a questão de que Jesus tinha voltado nos anos 70. Esse é um primeiro ponto. Inclusive, ontem, né, no discipulado que eu dei aula aqui, por um acaso, estava falando crer na volta de Jesus. E nós falamos realmente, alguns grupos marcaram datas, outros dizem que Jesus voltou no ano 70, onde o templo foi destruído. Outros disseram, né, os adventistas, que ele voltou em 1844, em 1840, mas nas mansões celestiais. Enfim, Jesus voltou ou não voltou ainda? Esse é um ponto. É uma pergunta, ele fez duas. E a outra é sobre desigrejados, pessoas que ficam em casa, isso é correto, se não é correto. Irmão Mário Souza. A primeira pergunta. Jesus não voltou ainda. E ele próprio disse em Mateus 24, 36, daquele dia e hora, ninguém sabe. Ninguém. E ele chegou até a dizer, falando dele próprio, quando em carne ainda estava, né? Nem o Filho, nem os anjos, mas unicamente meu Pai. É claro que hoje ele sabe, porque agora ele está em toda a sua plenitude. Após a ressurreição, o que é que ele disse? Agora me é dado todo o poder. Agora, se foi dado a ele todo o poder, consequentemente os demais atributos. Mas quando ele estava em carne, ele estava limitado, né? Ele não estava na plenitude da sua onisciência. Ele era ciente. Ele era Deus. A sua essência permaneceu. Mas como que um homem carne ia suportar toda a pujança de Deus? Não tinha como, né? Ele teve que se esvaziar. Ele teve que abdicar desta sua plenitude. É o que Paulo disse, escrevendo aos Filipenses, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se, tomando forma de homem e de escravo, e se tornou obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, de 6 em diante. Ele teve que se esvaziar. Então ele disse, fez questão de dizer, daquele dia e hora, ninguém sabe. Então ninguém tem condição de marcar data. Quem marcar está cometendo um erro terrível. É igual essa história também. Uma outra forma de se marcar data sem marcar, olha bem, marcar data sem marcar, é querer atribuir hoje que o anticristo ou que o falso profeta é fulano, é beltrano. Não pode ser, porque ele está marcando data, porque se igual andaram dizendo, Emmanuel Macron, falaram até do próprio Papa que ia estar. Quer dizer, se for assim, Jesus tem que vir esses dias. Para esses homens serem anticristo, falso profeta, obrigatoriamente estão dizendo, Jesus, tu tem que descer agora. Porque eu pergunto, se Jesus vier daqui a 100 anos, Macron vai estar vivo? E esse Papa aí vai estar vivo? Não vai. Então não tem como marcar nem data literalmente e nem marcar retoricamente.